Você já começou a modelar alguém, ficou ali super empolgado nos primeiros 2, 3 dias, mas depois desistiu? Se sim, parabéns! Você faz parte de 95% das pessoas que nunca chegam na segunda pessoa. E é exatamente por isso que você fica sempre do mesmo jeito. E vai ser assim amanhã, semana que vem, daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos. Se esse é o seu caso, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar por que isso acontece e como você nunca mais vai parar na primeira pessoa. Eu sou a Janei Cristina, criadora do método EVIC, e nos últimos anos eu modelei 5 pessoas. Pessoas de verdade, não celebridades. Pessoas que eu consigo realmente acompanhar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o principal erro que faz com que 95% das pessoas travem para sempre. E como você pode fazer para fugir dessa armadilha. Quando a gente ouve falar de modelagem comportamental pela primeira vez, a gente acha que é uma mágica, né? Acha que é fácil. Só copiar aí o que a pessoa faz e tá tudo certo, vai funcionar. A gente escolhe um mentor famoso, começa a ler livro, assistir filme, ver documentário, faz um monte de anotação perdida. Dia 3, empolgação total. No dia 8, você não sabe nem o que você vai anotar mais. E no dia 15, você some do radar e desiste. E aí você começa a acreditar que o problema é falta de disciplina, que o problema é com você. Só que não é. O problema é que a gente começa errado desde o primeiro passo. Em 2022, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre modelagem comportamental, eu escolhi o Tony Robbins para modelar. Eu comecei a assistir milhões de vídeos dele, anotei milhões de frases motivacionais. Tentei começar a acordar 4 horas da manhã, porque 4h30 eu já acordava. E de repente eu me vi completamente cansada e não conseguia mais fazer. Então na terceira semana eu desisti do Tony Robbins. E aí eu comecei a modelar o Elon Musk. Mesma coisa. Tentei fazer um monte de leituras ao longo do dia, acordar cedo. E aí eu desisti de novo. E comecei a achar que o problema era comigo. Só que aí eu comecei a me perguntar: por que todo mundo nunca fala da segunda pessoa que modelou? E aí eu descobri o porquê. É porque eles não conseguem chegar na segunda. Eles param na primeira. E aí, quando você para na primeira, você não consegue descobrir a transformação que realmente acontece com a modelagem comportamental. Existem 3 armadilhas que 95% das pessoas caem na hora de modelar. A primeira armadilha: escolher alguém muito distante do seu contexto atual. Você ganha 3 mil por mês, mas você quer modelar uma pessoa que ganha 7 dígitos. O seu próprio cérebro rejeita isso. Ele começa a falar que isso não é você, isso não é para você e que você não dá conta e que dá muito trabalho e começa aí a te sabotar para economizar energia. A segunda armadilha é tentar modelar 30, 40, 50 pessoas de uma vez. E aí você não dá tempo para você mesmo testar o que essa pessoa está fazendo, testar o que você está modelando para ver se funciona. Aí você não vê resultado e desiste. E a terceira armadilha é justamente não ter um critério claro para saber escolher o que de fato você deve modelar de cada pessoa. E aí você junta um monte de anotação que depois você não consegue organizar para colocar em prática. Quando essas 3 armadilhas te pegam, não tem jeito. Você não consegue chegar na segunda pessoa. E quem não chega na segunda pessoa não consegue entender o poder real da modelagem. Então eu trago para você aqui agora algumas dicas práticas do que você pode fazer para não cair nessas 3 armadilhas. Primeira dica: comece com alguém que já esteve exatamente no lugar onde você está hoje. Entendendo a trajetória de sucesso dessa pessoa, você vai conseguir aproximar algumas atitudes para a sua realidade, porque a pessoa começou ou já esteve no mesmo patamar que você. Dica número 2: modele no máximo 3 pessoas de uma vez. Eu nem gosto de fazer com 3 pessoas ao mesmo tempo, eu prefiro fazer uma pessoa de cada vez, porque assim eu consigo entender profundamente qual foi a trajetória daquela pessoa, com calma, identificando de forma criteriosa quais são os comportamentos, atitudes, habilidades, decisões que essa pessoa tomou e que estão próximas da minha realidade e que eu posso estabelecer um plano para colocar em prática.
E a terceira dica é você estabelecer uma meta simples de progresso, aonde você pode ali, o que é que eu vou fazer essa semana? Qual é a estratégia que eu vou colocar em prática nessa semana, na semana que vem, na próxima e assim sucessivamente. Se você seguir essas 3 dicas, você vai passar da primeira pessoa pela primeira vez na sua vida. E quando você consegue passar da primeira pessoa, o jogo muda completamente. Antes da gente ir para o nosso desafio de hoje, eu sempre peço para você: curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, encaminhe o vídeo para quem você acha que também precisa entender um pouco mais de modelagem e não deixe de me dizer aqui nos comentários. E aí, você já tentou modelar alguém? O desafio de hoje é: tente selecionar pelo menos 3 pessoas aí, pessoas que conseguiram avançar, conseguiram crescer e estão num patamar que você gostaria de estar. No próximo vídeo eu vou te explicar quais os critérios que eu uso para modelar as poucas pessoas que realmente valem a pena. Que bom que você ficou até aqui, te convido a assistir o segundo vídeo da nossa playlist sobre modelagem comportamental e eu te vejo no próximo vídeo.